Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise sobre a Klabin. Aqui no canal a gente está fazendo uma série de vídeos explicando os motivos do grande investidor Luiz Barsi ter as ações em carteira que ele tem. E a gente está fazendo um vídeo analisando uma por uma. A gente já tem vídeo analisando o IRB, tem vídeo analisando o Banco do Brasil, a ES Brasil, a Cielo e no vídeo de hoje vai ser a Klabin. Então vamos começar falando agora um pouco sobre a empresa. A Klabin ela atua no ramo de papel e celulose. A empresa ela tem mais de 120 anos de história, o que mostra uma grande resiliência. E a tese de investimento por trás da Klabin, ou seja, o motivo de por que a gente deveria investir nela, é que a empresa ela é muito sólida, tanto que ela tem 120 anos de história, e ela segue ano após ano fazendo bons investimentos. A Klabin é dona de 100% das suas florestas, onde ela planta pinos e eucaliptos. Bem, depois ela processa todas essas árvores que ela planta e consegue ter um mix muito grande de papéis, embalagens e celulose que ela consegue produzir. Desse mix de produtos que a empresa tem, ela produz aquele que for mais lucrativo para ela naquele momento. Então, se o preço das embalagens estiver melhor, ela vai produzir a maior quantidade de embalagens que ela conseguir. Isso aí é um ponto muito interessante para a empresa. Um outro ponto muito interessante é que ela é uma empresa de uso intensivo de capital, ou seja, é muito caro as fábricas e os maquinários que ela tem. Ou seja, ela precisa fazer muitos investimentos para ter isso. E esses investimentos são feitos com dívida, e isso explica o fato da dívida elevada da Klabin. Só que tem um ponto muito importante. Boa parte dessa dívida está em dólar, e isso não é um problema para a empresa, porque como ela vende uma commodity, o preço da celulose das embalagens já é dolarizado. Então não faz muita diferença ela vender para o mercado interno ou externo. A gente vai ver aqui ao longo do vídeo que por volta de 50 a 40% de toda a produção da Klabin é exportada, e basicamente ela opta por vender quem estiver pagando mais pelos seus produtos. Então tudo bem ela ter dívida em dólar, só que isso vai gerar uma grande bagunça na contabilidade dela. Que o lucro da Klabin não vai refletir o quanto a empresa está gerando de caixa na realidade. Como assim? Se a gente for pegar a DRE, que é a demonstração de resultados de exercício da empresa, a gente vê que tem uma linha chamada de variações cambiais de passivos. Ou seja, toda a dívida que ela tem é reajustada pelo valor do dólar em reais. Então, quando o dólar sobe, a Klabin ela tem um prejuízo contábil porque a sua dívida aumenta e fica maior em reais. Mas se o dólar cai, ela tem um lucro contábil porque a dívida dela, que é em dólar, quando passada para reais, acaba ficando menor. Mas como que isso afeta de fato a empresa? Bem, ela não afeta em nada a empresa. A empresa ela já produz a celulose que é dolarizada. Então, se o dólar sobe ou cai, isso não necessariamente afeta a geração de caixa da empresa. Ou seja, isso não necessariamente afeta o quanto de dinheiro a empresa gera. Mas no lucro, seguindo as regras da contabilidade, isso impacta muito. Isso faz com que, na verdade, o lucro líquido da Klabin seja algo para ser ignorado. Ele não mostra com precisão a real geração de caixa da empresa, porque ela tem uma dívida bem alta em dólar. Então, quando a gente vai analisar a Klabin, o que a gente tem que usar é o EBITDA ajustado, porque ele tem muito maior proximidade com a geração de caixa da empresa. Então, quando a gente pode ver aqui o lucro histórico da Klabin, a gente vê que nos anos de 2015 e 2020 ela teve prejuízo, que foram exatamente anos em que o dólar acabou subindo muito. E por isso que ela teve o prejuízo. Ela não deixou de ser lucrativa, ela apenas o dólar que subiu e isso não impactou diretamente a geração de caixa da empresa. Então, quando a gente olha, por exemplo, no status invest, os indicadores, todos os indicadores que forem utilizar o lucro líquido para alguma coisa, eles não refletem com precisão a realidade da empresa, então eles não devem ser analisados. Então você sempre tem que analisar a lucratividade da Klabin olhando o EBITDA ajustado. E quando a gente faz isso, a gente consegue ver que a Klabin vem conseguindo aumentar, ano após ano, o seu EBITDA. Isso porque ela sempre vem fazendo novos investimentos, o que aumenta a sua produção e, consequentemente, aumenta o EBITDA também. Os principais produtos da Klabin, que são papel e celulose, elas são commodities. E qual que é a vantagem competitiva de empresas que são produtoras de commodities? Basicamente, essa vantagem é ter o menor custo possível. Por isso que a Klabin ela vem fazendo sempre novos investimentos, que é para não perder competitividade. E com isso ela consegue aumentar em escala a sua produção e acaba tendo um produto mais barato. E como a gente pode ver aqui, boa parte da produção da Klabin é direcionada para o mercado externo e as margens da Klabin são realmente muito boas, porque ela consegue ter um produto mais barato e vender ao preço normal de mercado, e com isso ela consegue uma margem bem interessante. Mas por que você deveria investir em empresas de papel e celulose? Porque elas tendem a crescer muito nos próximos anos. Existem alguns países que estão restringindo o uso de plástico e a celulose e o papel acabam sendo substitutos para o uso dos plásticos. Isso faz com que o consumo de celulose para os próximos anos tenda a crescer muito.
E aqui vale um ponto muito importante de destacar, que quando a gente fala crescer muito, a pessoa acha que é um crescimento de 50% ao ano. Não, é um crescimento de 3, 4% ao ano, mas isso ao longo de muitas décadas realmente dá um valor muito grande de crescimento. Então a parte de papel e celulose é muito ligada a esse ESG, que é a tentativa de fazer as coisas renováveis e prejudicar menos o ambiente. Isso pode ser feito fazendo a troca de plástico por exemplo, embalagem de papel. E também a parte do e-commerce, ele acaba utilizando muito mais de papel e celulose do que as vendas físicas. Isso porque, geralmente, quando você compra um produto na internet, ele vem embalado numa caixa de papelão. Um ponto muito importante da Klabin é que ela tem uma produtividade muito acima da média quando a gente fala nas suas florestas, ou seja, ela consegue por metro quadrado produzir muito mais celulose. E agora a gente está chegando no meio do vídeo, mas se você estiver gostando, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas agora falando sobre o projeto de Puma 2, ele basicamente é o maior investimento que a empresa está fazendo no momento, e ele vai entrar em operação na metade de 2023. Puma 2 deve aumentar as receitas da Klabin de 15% a 20%. E a Klabin também já tem vários projetos para fazer depois que terminar o projeto de Puma 2, o que reforça a tese de que a empresa sempre vem investindo para não perder competitividade. Tantos investimentos que a Klabin faz, isso resulta em uma dívida bem elevada que a empresa tem. E como a gente pode ver aqui pelo dívida líquida EBITDA, e novamente ressaltando que você não deve olhar o dívida líquida sobre o lucro e sim o dívida líquida sobre o EBITDA, porque o EBITDA vai representar mais próximo da geração de caixa da empresa, a gente vê que no momento ela está saindo de um ciclo de investimentos e diminuindo a sua dívida gradualmente. Isso vai possibilitar que ela pague bons dividendos no futuro. Falando agora um pouquinho sobre os dividendos que a empresa vem pagando, ela não costuma pagar bons dividendos durante os ciclos de investimento. Mas como ela está saindo de um ciclo de investimento, com a Puma 2 já ficando pronta no ano que vem, ela pode começar a pagar ótimos dividendos daqui para frente. E a empresa pretende pagar de 15% a 25% do EBITDA ajustado como dividendos, o que daria um valor bem interessante para o investidor. E na visão do Barsi, a Klabin a R$ 4,00 ela está de graça, e ele se refere a esse preço falando das ações de KLBN4, que atualmente estão muito próximas desse valor. E, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do canal.